diferentes, nós temos que continuar tomando uma posição. Eu escolhi para essa noite, e Deus colocou no meu coração, um texto da palavra de Deus, em Deuteronômio, capítulo, aqueles que não têm Bíblia, vamos acompanhar essa leitura sobre um momento da história de Israel, um pouco parecido com aquilo que nós temos diante de nós em 2017. Então o versículo 1 diz: tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se, tomem posse ou não. Assim ele os humilhou e os deixou até passar fome, mas depois os sustentou com maná, e que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Não é? Deus falando para o seu povo. Saibam, pois, em seu coração, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riacho e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Verso 8. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará o pão, onde vocês não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Pois depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. E tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer seus mandamentos, as suas ordenanças, aos seus decretos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morada, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os antepassados não conheciam, para humilhá-los, prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, repito, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Verso 19. Mas se vocês esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Vamos orar mais uma vez. Baixa a sua fronte. Senhor, nós estamos diante de Ti, assim como aquele povo estava diante da terra prometida, assim como aquele povo foi chamado uma vez mais por Moisés a lembrar-se do essencial, a jamais perder o foco,
a jamais perder aquilo que de mais precioso havia chegado no coração de cada um e no coração daquela nação israelita. É a presença do Senhor. Não esquecer do Senhor, não esquecer de amá-lo de todo o coração, de tratá-lo com reverência e temor e de andar nos seus caminhos, guardando os seus mandamentos. Ajuda-nos, Pai, também agora nessa virada de ano, a nos comprometermos, a estarmos aqui, ó Pai, coração aberto para Ti, dizendo, Senhor, que o Teu favor se prolongue sobre a nossa vida, alcance a nossa vida, e ao mesmo tempo nós queremos da nossa parte, nos comprometer contigo, com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua causa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Quais são as lembranças que ficarão desse ano de 2016 tão diferente, tão diferente? Eu acho que para nós brasileiros, a primeira lembrança que vai ficar é essa operação Lava Jato, que ainda não terminou e ainda vai estar no noticiário todos os dias. Agora, gente, pela primeira vez no nosso país, Lava Jato pegou gente graúda. Agora imagina se a Lava Jato alcançasse o teu coração e o meu coração. Assim como Deus alcança a qualquer coração em qualquer lugar para nos provar, para nos humilhar e para ver exatamente o que anda no nosso coração. A gente olha assim lá para Brasília e diz assim, dá-lhe Lava Jato neles. Mas e se o Senhor quiser fazer um Lava Jato no teu coração e no meu coração? Eu acho que algumas coisas precisam ser lavadas. Precisam ser lavadas. E não é um lava-jato, porque lava-jato tem aquele poder de concentrado, assim, né? E você tirar a caca rapidinho. E de desfazer qualquer nó. Não, mas é um lavar contínuo o ano inteiro. Irmãos, nós queremos ser lavados em nome de Jesus? Não adianta só olhar na corrupção do coração de gente graúda. E existe. E quebraram a nossa nação. Mas você e eu podemos quebrar relacionamentos ou construí-los. Nós podemos quebrar igrejas. Nós podemos quebrar células. Nós temos o poder na nossa mão da bênção ou da maldição. Que Deus nos lave em 2017. E nos dê a motivação correta para continuarmos. O segundo fato que eu coloquei ali foi o impeachment. Não é? O impeachment, impedimento. Dilma, Cunha, agora estão começando com governadores, ex-governadores, todo mundo preso. Daqui a pouco vai ter superlotação de gente graúda, presa. Agora, será que o impeachment é só para eles ou tem coisas que têm que ser impedidas no nosso coração? Não fica bem para cristão algumas coisas. Não fica bem. Temos que ser impedidos pelo Espírito Santo de Deus. E como preguei já um dia para vocês, que Deus nos colocou uma cerca ao nosso redor, aquela cerca que protegia Jó, impedia Jó de deixar de louvar a Deus, de ser fiel a Ele. E Satanás respeitava inclusive aquela cerca. Gente, nós precisamos ser impedidos de certas coisas, como cristãos, para que a glória do Senhor apareça em nossa vida. Amém? Então, impedimento para poderoso tem que existir, vai continuar existindo. A Lava Jato vai derrubar muita gente em 2017. Vai. Mas que o teu coração e o meu coração estejam sensíveis ao impedimento de Deus. Deus vai impedir algumas coisas na sua vida e na minha vida, para preparar você para a segunda vinda de Jesus. Pensa nisso, gente. É muito sério o que eu estou falando. Terceiro lugar, o Brexit. O Brexit foi aquela saída da Grã-Bretanha, não é? Do bloco europeu. Ninguém esperava. Todo mundo achava que continuaria a Europa unida.
E de vez em quando nós também precisamos ter um Brexit e dizer assim, não dá mais para continuar com certas coisas na nossa vida. Eu preciso fazer minha fuga, o meu êxodo. Coloquei o Trump aí, o cara da cabeleira. Vai ser uma revolução. Tomara que seja para o bem. Não conhecemos ainda as intenções do seu coração. A outra grande crise que continua, com criança, com um adulto, aqueles botes salva-vidas, a crise dos refugiados, está aí diante de nós, não é? E uma das pessoas que peitou isso e disse, eu vou ajudar, porque são meus irmãos, são muitos cristãos, irmãos que estão saindo de lá aos milhares para a Europa. Angela Merkel, um dos grandes nomes de 2016. Pode perder a eleição, mas ela foi aquela que, por causa de ser cristã, filha de pastor, peitou os líderes da Alemanha e da Europa e disse, são nossos irmãos. 1 milhão entraram na Alemanha. Ela mudou a história de pelo menos 1 milhão de pessoas que devem a sua vida a ela, porque sozinha ela peitou a Europa toda. Olha só o que uma filha de pastor, uma filha de Deus pode fazer na humanidade hoje. Tem a Chapecoense, a crise, a tragédia da Chapecoense, que ainda mexe com as nossas cordas mais íntimas. Difícil de ver todas aquelas viúvas, os filhos, gente perdendo gente boa. Mas talvez você perdeu alguém esse ano. A gente olha para a Chapecoense, o símbolo da Chapecoense, mas também olha para as perdas do nosso coração. Talvez você perdeu uma coisa muito querida nesse ano. Talvez perdeu pessoas para a morte. Talvez houve processos no teu coração onde dilacerou a sua vida. E você está dizendo ainda hoje, meu Deus, que ano difícil foi esse para mim. Talvez você perdeu emprego. Talvez você perdeu grana, talvez você perdeu esperanças. As lembranças desse ano não foram muito boas. Estão estampadas aí. Mas o juiz Sérgio Moro e toda a sua equipe merecem um elogio todo especial e a nossa oração contínua. Contínua. Igreja de Jesus, vamos nos posicionar do lado de quem Deus tem levantado para lavar a nossa nação. Eu coloquei essa figura aí, porque acho que nós devemos lembrar de orar por eles neste novo ano. Agora, 2016 para mim é uma virada de uma era e uma entrada num novo tipo de era. Infelizmente, nós vamos estar entrando numa época de grandes tribulações, como diz a Bíblia. Por quê? Porque eu vejo alguns sinais dessas coisas se levantando. Como em outras épocas se levantaram e causaram um grande problema para as nações. A primeira é a xenofobia. Aquilo que nos é estranho, estrangeiro. Não é? Os nacionalismos estão voltando. As pessoas estão cada vez mais olhando com desdém para o outro. A intolerância. E a intolerância gera dificuldade de diálogo. Não é só a intolerância entre os povos, mas a intolerância pode começar dentro da sua própria casa, onde um já não consegue mais olhar para o outro, e aí as coisas começam a degringolar, e nós temos a dificuldade de conciliar diferenças. Eu vejo também o aumento do fanatismo religioso, ideológico, político. Está complicado esse ano. Esse ano foi uma dificuldade enorme em dialogar. Talvez o homem que mais conseguiu dialogar, para a nossa vergonha, foi o Papa Francisco. E chamou diferentes líderes de religiões diferentes para conversar. Para bater um papo, para tornar o mundo um pouquinho mais palatável para nós. Esse foi uma figura. E também no começo do ano, me lembro de um cara chamado Itzhak, se não me engano era Frankenthal.
Ele tinha perdido o seu filho. Olha só que experiência, já no começo do ano passado. O seu filho tinha sido assassinado, ou numa bala perdida, pelos palestinos. Filho desse Yitzhak Frankenthal. E o homem, ao invés de pregar o ódio, de agasalhar o ódio no seu coração, ele chega diante da TV e diz: eu perdoo os palestinos. Eu perdoo. Foi o primeiro israelense que eu vejo que não queria vingança. Ele queria perdoar. Ele queria, de alguma forma, fazer uma ponte com aquele povo que ele aprendeu a odiar. E que também odeia Israel. E que não há, muitas vezes, por causa do fanatismo religioso e do fanatismo nacionalista ideológico, a capacidade de fazermos diálogos. Em 2016 foi muito difícil. Polarizações diversas, radicalismos, indiferenças, porque a gente de tanto estar constantemente em contato com tanta coisa, você vai começando a ficar indiferente. Aí você olha aquilo comendo no Jornal Nacional e diz, né, pois é, mais um morreu, mais 10 morreram, mais 50 perderam a vida, mais 100 perderam a vida, e aquilo você engole como se engole um prato de arroz com feijão. E vai ficando indiferente. Em 2016, adormecemos na nossa sensibilidade. Já não choramos mais tanto quanto deveríamos. E por isso, também aumentou o cinismo na humanidade. O Senhor Jesus olhou lá em Mateus 24, Mateus 25, dizendo rumores de guerras, pai contra filho, irmão contra irmão, gente se levantando em todos os lugares. Gente, olhem para tudo isso, essa conjuntura já está aí. Ela está aí. Mas o que fica para nós cristãos, como mensagem então, para nós não só aguentarmos, mas vivermos o Evangelho nesse tempo. Que memórias, que histórias vão ficar na nossa cabeça? Primeiro, você pode acumular e fazer memórias para o bem ou para o mal. Eu espero que aquele versículo que diz que você não deve pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, faça parte da sua vida, em nome de Jesus. Porque isso não é privilégio apenas do Papa Francisco, é para todos os cristãos. Nenhum cristão está autorizado de pagar o mal com o mal, mas está autorizado de pagar o mal com o bem. Que o bem te alcance em 2017. Segundo lugar, as memórias precisam ser compartilhadas. Como é bom quando a gente se encontra com a família e fala lá dos gloriosos anos 60 e 70, como nós falamos essa semana lá no Natal da nossa família. Comendo caranguejo de um jeito bem animalesco assim, sabe? Comeram caranguejo já? Quantos de vocês já comeram caranguejo? É uma luta animal, pá, né? Aquilo e ficar... Não vou repetir aqui o que a gente faz, mas as memórias que voltaram. A caranguejada é pretexto. E nós cantamos músicas com a família toda. E nós louvamos a Deus. E nós estamos felizes, não só pelo caranguejo, mas porque as memórias da família estão dentro de nós. E porque a gente olha para os irmãos e a gente vê que a fé e a graça de Jesus alcançou o coração de cada um deles. Que memória você está construindo na sua família? Terceiro lugar, a gratidão pela vida e pela presença de Deus. Querido, eu sei que 2016 foi um ano de muita luta para muita família aqui. É um ano que a gente deseja muitas vezes esquecer. Porque a luta foi pela sobrevivência. A luta foi pela dificuldade de viver. A gratidão pelo suprimento material. Não esqueça do Senhor, que Ele mesmo assim foi gracioso contigo e mais uma vez te supriu.
Irmão, se você diz que você é pobre, sempre tem alguém mais pobre que você. E se você se acha rico, sempre tem alguém mais rico que você, sim ou não? Então pensa nisso, porque Deus foi gracioso com você. Gratidão pelos irmãos e irmãs que estão aqui do nosso lado nessa noite. E também pelos tantos que hoje não estão aqui, mas pelos quais nós vamos orar. Eu agradeço a Deus pela família cristã. Aleluia. Gratidão pela história de vida que estamos construindo. Para o bem e para o reino de Deus. Para simbolizar a mudança. E por último, baseado nesse trecho que eu li. O que os israelitas, antes de entrar na terra prometida, estava tudo pronto. Moisés já tinha instruído, os 12 já tinham espiado, não é? Uma geração tinha morrido, e agora estava todo mundo ali preparando-se para entrar na terra. E aí o Moisés dá uma última mensagem. O Deuteronômio quer dizer a repetição da lei. Deuteros, 2 vezes. Nomos, lei. Repetição da lei. Ele está repetindo, olha gente, não esqueçam, vocês vão entrar, vocês vão possuir a terra, mas como vocês vão construir uma nova vida nessa terra? Vai ser do jeito do Egito, ou vai ser do jeito que Deus quer, como Ele tem desejado e almejado para você? Então, em primeiro lugar, gente, vamos ler junto ali, com lembranças das lições da história. Vamos ler junto? Com lembranças das lições da história. A Bíblia diz: não esqueçam de como o Senhor te conduziu do Egito pelo deserto durante 40 anos. Você tem memória de onde você saiu, querido? De onde Deus te tirou? Você tem memória de como Deus te conduziu? De como Deus foi gracioso e perdoou uma montanha de pecados na sua vida, na minha vida? Nunca esqueça e tenha sempre na sua memória as lições da história que Deus está fazendo, está construindo dentro do teu coração. Aleluia por isso. Eles deveriam lembrar. Por quê? Porque só pode ser grato quem constrói memórias. Quando nós começamos a esquecer e queremos rapidamente esquecer 2016, quem foi preso, quem não sei o quê, quem roubou, quem não roubou, querido, nós estamos perdendo lições preciosas da história. Lembranças, memórias que nós devemos ter. E só pode ser grato a Deus quem constrói boas memórias. Amém? Espero que você tenha construído boas memórias, ainda que um ano tenha sido tão diferente e difícil. Segundo lugar, a Bíblia fala que Ele nos deu todas essas memórias para com humildade continuar dependendo de Deus. Leia comigo o 2 ali. Com humildade, dependendo de Deus. Israel, até hoje, depende da graça de Deus. Porque ele está cercado de inimigos que querem destruí-lo. E ele sabe disso. Agora, se não fosse dependência de Deus, assim como Israel depende da sua vida, da sua existência, da graça e do favor de Deus, da mesma forma nós estamos dependendo de Deus para cada dia desse novo ano. Porque Ele te trouxe pelo deserto para te humilhar e para te provar e para ver o que havia no seu coração, para que você se conhecesse. Meus irmãos, eu sei que muita gente está ainda no deserto e está procurando nesse último dia do ano: Senhor, por favor, me tira do meu deserto. Mas o Senhor ainda está fazendo contigo aquilo que Ele fez com o povo de Israel. Humilhou, provou e mostrou para eles, fez um raio-x bem grande, como esses telões aqui, mostrou para Israel o que estava no coração. O que estava no coração. E o que havia no coração do povo de Israel não era humildade. Era arrogância. Era independência.
queriam fazer bezerros de ouro, queriam depender da força do seu braço. Deus muitas vezes te conduziu assim, para te humilhar, para provar e para mostrar o raio-x das intenções do teu coração. Em terceiro lugar, a Bíblia diz exatamente isso que eu acabei de falar, que nós vamos ser provados. E quando o nosso coração é provado, a Bíblia diz que tem uma coisa que o nosso coração também não pode esquecer, que nem só do pão, da materialidade, da vida, da grana, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, querido, amém? E eles nem tinham isso, eles tinham só os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, só isso eles tinham. O nosso coração precisa comer a verdade. Coma a verdade. Coma a verdade. Coma. Porque dela depende a tua firmeza. Querido, muitas vezes o nosso coração está como um monte de areia, uma casa sobre a areia. E vem a chuva como nós a vimos hoje, e ela vai erodindo, vai tirando os pilares da tua casa. Agora, se ela estiver baseada na rocha que é Cristo Jesus, nada vai derrubar você em 2017. Nada vai derrubar você. Amém, pessoal? Com entendimento. O entendimento é exatamente esse também, de que nós não dependemos só da materialidade. Quinto lugar, com louvor e gratidão a Deus. O versículo ali era muito específico, dizendo, cuidado, quando você entrar na terra e começar a comer todas as delícias daquela terra, não esqueça 2 coisas, de louvar ao Senhor, e em segundo lugar, não esqueça também de onde vem a tua provisão. Porque quando você começar a construir a sua primeira casa, e ainda for grato a Deus, depois você começar a construir a segunda casa na praia, e começar a esquecer de Deus. E quando você começar a dormir numa cama, que graças a Deus é a primeira caminha que você comprou, aquela cama box, dura pra caramba. E você deita nela de noite e diz, Senhor, obrigado por essa cama box. E depois você começa a comprar uma outra caminha, um pouquinho mais, né? Assim, para palmeirense, São Paulino, não de flamenguista. E aí daqui a pouco você começa a dizer assim, se fui pobre não me lembro. E você começa a gostar daquelas coisas. E você que andava de Uno, agora quer andar de Jetta. E você começa a andar de Jetta, jet ski, e ainda quer outras coisas. Gente, vai chegar uma hora, onde a gente vai estar tão farto de tanta coisa, que a Bíblia diz, cuidado. Você pode se esquecer do seu Deus. Por quê? Porque essas coisas vão se tornando deuses para você. E Deus via isso. E Deus sabia que naquela pequena e minúscula terra, os hebreus iam prosperar e ser até hoje uma das nações mais ricas do mundo. E em todo lugar onde tem judeu, tem prosperidade. Todo lugar onde tem judeu, tem abundância, tem abastança. E todo lugar onde existe cristão, também existe abundância e abastança. Mas, meu irmão, não esqueça de quem é que te deu capacidade, energia, forças. Quem te deu inteligência. Quem te deu capacidade para construir riqueza e construir a tua história. 2016 está acabando. Mas no teu coração não podem acabar o louvor e a gratidão a Deus. O entendimento de que Ele é quem dá as coisas. Que o teu coração vai ser provado para que fique muitas vezes só no teu coração o amor a Deus e não as coisas. Que a tua humildade te leve a depender de Deus. E que você construa boas memórias. Porque somente um povo que constrói boas memórias é um povo que pode ser grato a Deus. Israel foi lembrado.
eu e você estamos sendo lembrados por Deus. Que em 2017 nós possamos levar Deuteronômio 8 ao pé da letra. Amando a Deus, obedecendo os seus mandamentos e construindo memórias com Ele, que vão estar conosco até a eternidade. Vai chegar um dia lá na eternidade, onde nós não vamos ter a memória de momentos ruins, porque a Bíblia diz que Deus vai enxugar as lágrimas. A gente não vai ter mais essa memória, mas vai ter a memória do que a gente construiu com Deus juntos em 2017. Tudo aquilo que você constrói para o seu lar, as mudanças que você quer para a sua vida, agora dependem de você se colocar na presença de Deus. E eu queria sugerir uma coisa bem especial nesse momento. Daqui a pouco nós vamos ver a retrospectiva, o Heron vai estar conosco aí, Heron, tá? Vai preparando, por favor. Mas eu gostaria que nesse momento fosse um momento especial para você. Vou pedir os meninos do louvor para subirem e ficarem só tocando uma música no fundo. E a gente pudesse nesse momento ter um momento de oração por si mesmo. A Bíblia diz: chorem por si mesmos, chorem por seus filhos. Sabe, gente, tem momentos na nossa história onde a gente não pode chorar por uma nação. Tem momentos na nossa história onde a gente tem que chorar por si mesmo. Chore por si mesmo, chore pela sua família. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, de como Ele foi gracioso e precioso com você. Eu gostaria que você baixasse sua fronte, que esse não fosse momento de beber água, de se distrair. Coloca o teu celular no teu lado, no teu bolso. E permita que a lembrança que Deus vai trazer agora no teu coração, do ano de 2016, encontre nos teus lábios uma oração. Eu gostaria que você expressasse a Deus aí no seu lugar, de um modo reverente, baixinho, vários agradecimentos a Deus por esse ano. Agradeça a Deus. Lembre-se de onde Ele te livrou, de onde Ele te tirou. Lembre-se da sua graça e do seu amor. Vamos ter esse momento de oração. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser sentar, fica sentado. Caso quiser ficar de pé, fica à vontade. Só não caminhe por aí. Fique consagrando a Deus, louvando a Deus por esse ano que se passou. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Aleluia, Deus. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Quantos livramentos, quantos livramentos. Aleluia, Senhor. Quantos momentos bons de comunhão na igreja, nas células. Quantos momentos de ver gente nova entregando a sua vida a Jesus. Que maravilha, Deus, ver os batismos, vermos casais se rendendo a Jesus. Vemos novas famílias se reconciliando. Deus, obrigado, Senhor, pelo teu favor. O teu favor divino de nos trazer diariamente o pão de cada dia. Diariamente, Senhor, não nos tem faltado. Não nos tem faltado.
Senhor, nós louvamos o Senhor e fazemos essa memória hoje, porque o Senhor tem sido bom, gracioso para conosco. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado pela saúde. Obrigado que tantas vezes o Senhor foi nos hospitais e trouxe pessoas de volta para o nosso meio. Gente teve livramento da morte aqui. Aleluia, Senhor. O Senhor foi bom, Senhor, para conosco. Uma outra pessoa foi levada no nosso meio, é verdade. Mas te louvamos que estão contigo aí, na glória. Partiram com Jesus. Temos certeza disso. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos agora consagrar o ano de 2017 com humildade, na dependência, na construção de novas memórias, Pai. Eu entrego, Senhor, cada família, cada indivíduo, cada irmão, nas suas lutas, nas provações do seu coração. Ó Deus, mostra pra gente a verdadeira radiografia do nosso coração, para que a gente não se engane em 2017. Tem algumas coisas que Deus vai impedir você no ano que vem. Seja grato ao Senhor. Seja grato, Ele está reforçando a cerca na sua vida. Agora consagre a sua vida, consagre o seu lar, consagre o seu emprego, ou mesmo a falta dele. Consagre e diga: Senhor, eu dependo do Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo da Tua graça, eu dependo do Teu favor. Está me vindo na mente agora uma palavra para a família cristã, de Zacarias capítulo 11. Duas coisas que Deus quer fazer concerto contigo. É a palavra união. União na família, unidade na igreja, unidade nas coisas. Onde não houve isso esse ano, que Deus traga unidade na tua vida, com as pessoas que você ama. E a segunda coisa é o favor de Deus. A união e o favor de Deus é o que você precisa, igreja, para 2017. E o favor de Deus caia sobre você, na sua vida espiritual, lavando a tua alma, lavando os teus relacionamentos. Que o favor de Deus esteja na sua vida conjugal. Que o favor de Deus esteja sobre você, na sua vida empresarial, no seu emprego. Que o favor de Deus esteja sobre a sua vida, em todos os sentidos. Agora fique de pé, na presença do nosso Deus. Oremos juntos aquela oração que Jesus nos ensinou. Oremos alto: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, a glória e o poder para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, alcance em você com unidade e com o favor de Deus para 2017. Essa é a bênção pastoral, essa é a bênção de Jesus para você. Levante a sua mão bem alto e diga: pastor, eu recebo.
Eu recebo na minha vida a bênção da unidade, a bênção do favor de Deus para mim e para minha família. Povo de Deus, não esqueça de como Deus tem te conduzido. Lembre dele, de como ele tem te humilhado e te provado.